Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que propõe uma verdadeira revolução na educação, mas uma revolução que acontece de forma silenciosa, sabe? A gente vai falar sobre a ideia do professor como pesquisador. Vamos entender juntos o poder de transformação que está por trás disso. E tudo começa com essa pergunta, né? E se a gente parasse de esperar por grandes reformas que vêm de cima, de fora, e começasse a pensar que a verdadeira mudança pode nascer ali, no dia a dia, com os próprios professores? É essa a premissa que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa ideia, o primeiro passo é sacar qual é a missão por trás dela. A pesquisa aqui deixa de ser só um exercício acadêmico, teórico, e se torna uma ferramenta de ação. A proposta, inspirada em grandes pensadores da educação, é usar a investigação não só para entender a realidade, mas principalmente para transformá-la. E essa citação aqui, olha, ela diz tudo. Fica bem claro que o objetivo vai muito além de só observar e descrever. O negócio é intervir de forma consciente, é ter um compromisso real com a melhoria da prática pedagógica. A ideia, no fundo, é agir e não apenas analisar. Então, o ponto central é que o professor pesquisador assume um compromisso que é social, que é político. A transformação da escola passa a ser vista como o primeiro passo para a gente construir uma sociedade mais democrática, mais participativa. É um projeto com um alcance, assim, muito maior que os muros da instituição. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Qual é o modelo? É exatamente aqui que a gente entra no trabalho da Selma Pimenta, com a sua proposta de pesquisa-ação crítico-colaborativa. É uma ideia que muda completamente as regras do jogo sobre quem pesquisa e quem é pesquisado. O que a gente vê aqui é uma mudança de paradigma radical. No modelo tradicional, o professor era visto como um objeto de estudo, alguém que era observado de fora. Nesse novo modelo, não, ele se torna parceiro, ele se torna autor do processo. A pesquisa deixa de ser feita sobre os professores para ser feita com eles. Isso muda tudo. E aqui está a definição. As palavras-chave são colaboração, reflexão crítica e transformação coletiva. Não é o pesquisador da universidade que chega com as respostas prontas, de jeito nenhum. A ideia é construir o conhecimento em conjunto para gerar mudanças que sejam reais e que durem dentro da própria escola. E o impacto disso é muito direto, muito prático. Olha só o que diz o professor Silas, que participou de um desses estudos. A parceria com a pesquisadora ajudou ele a desenvolver uma nova habilidade, a de organizar, de sistematizar e de refletir sobre a própria aula. Isso mostra como a teoria vira uma ferramenta super útil para o dia a dia. Bom, isso tudo nos leva a uma questão que é fundamental sobre a mentalidade por trás do método. Será que essa abordagem tem rigor científico? Para que essa pesquisa funcione de verdade, é preciso ter um olhar crítico, um olhar sistemático que se baseia nos princípios da pesquisa qualitativa, que busca um tipo diferente de profundidade. E aqui a gente chega naquela dúvida clássica, né? Quando se fala em pesquisa feita dentro da sala de aula, pelo próprio professor, muita gente se pergunta: tá, mas isso é ciência de verdade? A resposta é sim. É que o rigor aqui vem de um lugar diferente. Esses pontos aqui, baseados nas reflexões de especialistas como a Minayo, mostram alguns pilares desse rigor. A pesquisa qualitativa foca nas pessoas certas, valoriza aquelas descobertas que não eram esperadas e busca confirmar as informações usando diferentes técnicas. Não é sobre a quantidade, é sobre a profundidade e a consistência do que se encontra. Talvez o maior desafio metodológico seja o que alguns autores chamam de estranhamento do familiar. Sabe o que é isso? É a capacidade de olhar para a rotina, para aquilo que a gente faz todo dia, às vezes no automático, e se perguntar: peraí, por que a gente faz desse jeito? Será que não dá para ser diferente? E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a ideia. Em vez de perguntar quantos alunos foram afetados, a pergunta muda para como e com que profundidade eles foram afetados. A gente para de buscar só a magnitude, os números, e passa a buscar a intensidade da experiência, os significados que não aparecem nas estatísticas. E aqui a gente viu o ciclo em ação. Tudo sempre começa com a pergunta, uma pulga atrás da orelha sobre a própria prática. Essa pergunta leva a uma reflexão que é feita em conjunto e que gera um novo saber. E o mais importante, esse saber volta para a sala de aula como uma ação transformada. E aí o ciclo recomeça. É um processo contínuo de melhoria. Beleza, a gente já entendeu a missão, o modelo, a mentalidade, mas e na prática? Quais são os resultados concretos de se adotar essa cultura de pesquisa na escola? Onde a gente consegue ver o impacto? Os resultados aparecem em várias camadas, sabe? O maior impacto, sem dúvida, é no crescimento do próprio professor. Mas isso não para por aí.
Isso reverbera e começa a mudar a cultura da escola inteira, criando um ambiente de mais colaboração, de mais análise. E, no fim da linha, o conhecimento que é gerado ali pode e deve servir de base para políticas públicas muito mais conectadas com a realidade. O depoimento da professora Patrícia é um exemplo muito poderoso dessa transformação pessoal. A pesquisa dá ao professor uma nova lente para enxergar o próprio trabalho, um olhar que consegue ser ao mesmo tempo mais crítico e também mais construtivo. No fim das contas, a mudança mais profunda é exatamente esta. O professor deixa de ser um mero aplicador de teorias que vêm de fora e se torna o verdadeiro autor da sua própria pedagogia. Ele se transforma no protagonista, num intelectual da sua prática. E a gente termina com essa reflexão. Imagina se essa mentalidade de questionamento, de colaboração, começasse a criar pequenas rachaduras nos muros da burocracia, do isolamento, da rotina. Que tipo de jardins incríveis poderiam florescer dentro de cada escola? A resposta talvez esteja esperando em cada sala de aula.